Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Olha só. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se. Jesus chegou num lugar alto e sentou na hora que viu a multidão. E quem que se aproximou de Jesus? Quem? Os discípulos. Põe no próximo. Olha lá. E ele começou a fazer o quê? Ele começou a fazer o quê? Aí Jesus, ó, a multidão, ele vendo a multidão, os discípulos se aproximaram. E Jesus começou a ensinar os discípulos. Olha lá, dizendo, próximo. Bem-aventurados pobres. Em quê? Pois deles é o reino de... Deixa eu te falar algo. Quando Jesus estava falando com os discípulos, era o que Jesus estava vendo naquela... É o que Jesus estava vendo naquela multidão. Jesus olhava para aquela multidão e falou assim, ó, aqueles ali são pobres de espírito. Calma, vou te ensinar. Eu já preguei a respeito disso. Quem aqui quer ser pobre de espírito? Só alguns estavam no culto. Quem quer ser pobre de espírito? É, só alguns. Diga assim, pobre de espírito. É aquele que é dependente do Espírito Santo. Quantos aqui querem ser pobre de espírito? Você acabou de receber o ensinamento. O pobre de espírito, ele é dependente de Deus em todo. Quando Jesus viu aquela multidão, e calma que eu vou te entregar uma revelação. Quando Jesus viu aquela multidão, Jesus ensinando os discípulos, mas falando para os discípulos o que ele estava vendo na multidão. Aí Jesus falou, as bem-aventuranças, bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino da onde? Próximo. Olha lá. Bem-aventurados que choram, pois serão o quê? Porque Jesus olhou e vinham alguns chorando. Jesus falou, ó, tá vindo ali pobre de espírito, tá vindo alguns chorando. E aí Jesus começou a falar para os discípulos. Eles são bem-aventurados. Só que continua, olha lá. Próximo. Bem-aventurados humildes, pois receberão a terra por pessoas que entrou no meio da multidão, pessoas de posse, que teve a humildade de caminhar junto com o povo. Calma que eu vou te falar para onde ele estava caminhando. Pessoas que se despiu de toda a honra e começou a caminhar com a multidão, segundo a direção onde Jesus estava. Põe no próximo. Bem-aventurados que têm fome e sede do quê? Pois serão o quê? O que significa justiça, pastoreiro? Aqui, nesse texto. Que há muitos daqueles que viram o ensinamento de Jesus e falavam, esse ensinamento verdadeiramente é o que agrada a quem? A Deus. Eu quero aprender mais desse ensinar. Então veio pessoas no meio que tinha fome. Não, eu vi ele pregando. Segundo o que ele estava pregando lá, é o que eu quero para a minha vida. Eu vi ele pregando algumas vezes, eu quero. Então veio também no meio da multidão. Olha lá, bem-aventurado os. Então tinha muitas pessoas com essa intenção de corar. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ó, eles vão vir e vão ser saciados. Porque haverá mais ensinar. Põe no próximo. Quem está entendendo? Bem-aventurados misericordiosos, porque obterão o quê? Então quer dizer que aquele que não exerce misericórdia, ele não recebe misericórdia. A pessoa que não entrega misericórdia, na hora que chegar a vez dela, ela também não vai receber misericórdia. Olha o que Jesus está dizendo. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão, ou seja, vão colher do que está plantando. Se não age misericórdia, quando chegar a vezinha dele, não vai ter misericórdia. E Deus não tem nada a ver com... E as pessoas sofrem por falta de conhecer do quê? Da igreja. E como que você vai conduzir a sua vida aonde vai agradar a Deus se você não buscar conhecer a palavra? Se eu e você não buscar a ajuda do Espírito Santo, manifestar a palavra. A cura é imediata, pessoas são curadas instantaneamente. Diga assim, os sinais seguirão
a todos. Amém? Não é não? Os sinais seguem a quem? Viu? Os sinais não seguem a todos, só os que crê. Então, aqueles que crê, os sinais se manifestam. Porém, não é porque se manifestou o sinal que ela tem que parar a vida dela. Ela tem que te dar continuar, que ela está crescendo no espírito. Ela está crescendo na graça e no quê? Conhecimento. Pastor Igor, rapidamente aí. Mateus, o Senhor está mandando eu ir aqui. Mateus 5. Põe no 8 aí. Olha lá. Bem-aventurados os puros de quê? Os puros de quê? Pois verão a quem? Quem quer ver Deus na tua vida em todo o tempo? Quem quer ver? Os puros de coração é aquele que em tudo ele vê o Senhor. Os olhos dele não têm mal alguma. Então em tudo ele vê a mão de... E Deus se manifesta na vida dele em todo. A Bíblia vai dizer, se os seus olhos for mal, todo o teu corpo está em treva. A pessoa que só vê a parte maligna, a parte negativa da outra pessoa, ela está em treva. A escuridão está nela. Porque ela está vendo na vida do próximo que reflete que está dentro. Mas a Bíblia diz que se seus olhos for bom, seu corpo terá o quê? Luz. Diga assim, eu preciso me atentar somente nas coisas boas. Quem crê nisso? Quando a pessoa fica olhando, caçando só coisa negativa, é o que está nela. Você só pode dar o que você tem. Quando você vê uma pessoa que só chega e fala da parte negativa da outra, é o espelho. É só pegar e falar assim, ó. Essa é a sua alma. Você está desse jeito. Jesus falou que ele não nos chamou para quê? Para nos condenar. Mas ele chamou eu e você para dar vida e vida com abundância. Peraí, apóstolo, mas eu estou vendo. Peraí, se você está vendo, está refletindo algo que está dentro de você. Reflete o que está dentro de você, se você está em luz. Leva a luz para essa pessoa. Acolhe. E você vai ver a diferença. Quem está entendendo? Não julgue, apoie. Não critique. Se ela abriu o teu coração para você, ensine. É o que eu pratico todos os dias. Imagine se eu fosse agir com sentença, com muitos. Quem não me conhece, o apóstolo prega desse jeito. Imagine se eu fosse agir com sentenças humanas. Será que muitos de vocês estariam aqui? O que eu tenho que fazer? Esquecer a parte negativa e olhar a parte boa. Introduzir luz. Não, a luz maior é o que está em mim do que o que está no. E a luz vai entrando e as trevas vai saindo. E aí onde as pessoas vão vivendo algo novo da parte de... Pronto, aqui ó, ensinamento. Mas eu detectei algo ruim. Não vou dar atenção para o negativo. Eu vou procurar na vida dela o positivo. E aí a glória de Deus vai se manifestar. Quem está entendendo? Jesus não chamou eu e você para julgar. Ele chamou eu e você para ajudar. E aquele que se coloca na posição de julgador, a sentença para ele é cruel. Só existe um justo juiz. Quem quer? E só existe um advogado fiel. Quem quer? Acabou. Não dá para mim, para você entrar nessa área, senão você vai se machucar. Bem-aventurados puros de quê? Põe no 9, no 9. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados de quê? Eu creio que eu carrego esse dom desde a época do mundo. Que quando eu estava lá fora eu via algo assim que era uma injustiça, eu ia lá e amenizava. Eu creio que esse dom eu já vivi muitas vezes, em muitas situações de vida e morte. Eu tive que ir lá, Deus me levava. Hoje eu falo que é o Espírito Santo. E eu ia lá, entrava na frente e resolvia. Aí as pessoas falavam assim: por isso que eu não queria você aqui. Eu sabia que se você chegasse aqui, você ia pacificar. E aí, meditando na palavra, eu entendi que isso, da parte de Deus, é uma bem-aventurança.
Aí hoje eu vivo isso, da boca desses tais de antes. Me chama de homem de Deus, porque a palavra está se cumprindo. Mas até não conhecer a palavra, eu não sabia por que eu fazia aquilo. Trazer para o linguajar natural, terreno, comprava a briga dos outros, é o que eu fazia. Na hora que se manifestava uma injustiça, eu já pulava. Ó, você a partir de hoje é responsável por ele. Não, tudo bem, é comigo. Ia lá e pacificava. Mas eu não entendia, eu não conhecia a palavra. O que tem a ver com a minha vida? Tem tudo a ver com a tua vida. Tem tudo a ver com a tua vida, porque tudo que nós vivemos, a direção de ser bem-aventurado está escrito.